Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é domingo, dia 27 de abril de 2025. Vamos continuar a nossa leitura da Bíblia? Hoje nós vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. E eu desejo de coração que o Espírito Santo fale ao seu coração, na verdade, aos nossos corações. Aquilo que Deus espera de cada um de nós, o que Ele quer nos ensinar. 1 Reis capítulo 15 diz: No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, que era rei de Israel, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Um rei que reinou pouco tempo, apenas 3 anos, chamado Abias. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Absalão, filho de Davi. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. Isso aqui é triste de que um rei de Israel não ande nos caminhos do Senhor, não seja inteiramente consagrado ao Senhor. É a nota do autor bíblico. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Apesar do reino curto, Deus o abençoou. Apesar do reino curto, do tempo de reinado muito curto, e também de não andar servindo ao Senhor como deveria, mas Deus foi gracioso com o rei Abias. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias o Hitita. E sobre isso é interessante porque Deus se revela a Moisés dizendo que ele faz misericórdias até 1000 gerações daqueles que o amam. Aqui nós estamos com descendentes de Davi, não andando segundo a vontade de Deus, mas mesmo assim Deus os abençoando por amor a Davi, que andou em fidelidade a Deus. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. E aqui ele diz que houve guerra entre Roboão e Jeroboão, o Abias sendo filho do Roboão, né? Mas a guerra é tida como entre Roboão e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Agora ele traz a guerra para o tempo do Abias. E Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. Agora nós temos um novo rei em Judá, chamado Asa. Versículo 9. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Olha o Absalão aqui, aquele que se rebelou contra o pai, né? O filho de Davi que se rebelou contra o pai e que foi morto. E agora os descendentes dele as descendentes dele estão relacionadas ao reino de Israel ainda, né? E o reinado de Asa é longo, 41 anos. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Que palavra maravilhosa. Asa andou nos caminhos, no exemplo, na conduta do rei Davi. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito.
ele agora restabelece o culto a Javé, o Deus de Israel. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Muito interessante, ele depor a própria rainha-mãe aqui, porque era idólatra. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron. O Asa realmente estava determinado a buscar a Deus de todo o seu coração. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Aqui essa nota é interessante, que ele tentou eliminar os altares idólatras, não teve sucesso em tudo, mas mesmo assim ele andou com Deus e fez umas grandes reformas. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Agora já vem a nota aqui desse rei de Israel chamado Baasa, aí que sucede o Jeroboão. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro que havia sobrado no templo do Senhor e do seu próprio palácio, confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco. Aqui mostra uma falha do Asa. Em vez de buscar a Deus, ele busca a ajuda do rei da Síria, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Então ele estava sendo atacado aí pelo Baasa, né? Invadido pelo Baasa, e ele faz esse acordo com o Ben-Hadad, rei da Síria. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijan, Dan, Abel, Bet-Maacá e todo o Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza, capital de Israel. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispá. Então, o acordo dele político deu certo, apesar de que isso não tinha aprovação de Deus, porque era com um rei pagão. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na verdade, na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés. E quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor, ou seja, o anúncio de um novo rei em Judá. Agora o Josafá, filho do Asa. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Então nós temos aqui Nadab sucedendo Jeroboão, mas reinou apenas 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, como todos os reis de Israel. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filistéia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Então levanta-se esse Baasa aí, que não é descendente do Jeroboão, e ataca o rei Nadab, filho de Jeroboão, e o mata. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Temos um novo rei em Judá, em Israel. Nós temos Josafá. Aqui a história é meio paralela, porque começa um rei e ainda não termina o outro. Aqui ainda é Asa, né? Mas vai contar uma sucessão de reis de Israel durante o reinado de Asa, que foi um reinado longo de 40 anos. Depois chega ao reinado de Josafá.
Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor, anunciada por seu servo, o silonita Aías. Então o profeta Aías havia profetizado a destruição da família de Jeroboão, porque eles pecaram contra Deus. O Jeroboão levou o povo de Israel a pecar, e agora o Baasa cumpre essa profecia. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Não provoque a ira de Deus, que virão consequências. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Então temos aqui esse reinado do Baasa, que usurpa o trono aí que pertencia ao descendente de Jeroboão e se impõe como rei. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Foi um reinado relativamente longo. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. E aqui nós terminamos o capítulo 15 de 1 Reis, mostrando uma sucessão de reis de Israel e de reis de Judá. Reis de Judá, cada vez alguns servindo a Deus e outros não, né? Como nós vimos, e os reis de Israel cada vez se distanciando mais de Deus, até que eles vão culminar com a destruição total de Israel, e vai ficar somente o reino de Judá, com representantes de todas as tribos que vêm do reino de Israel para o reino de Judá. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu estou pegando esse celular aqui e convido os meus irmãos a orar. Opa, o celular desligou aqui porque eu acho que descarregou, não vai dar para olhar. Mas eu tenho... Ok. Vamos orar. Convido os meus irmãos para a oração. E só lembrando, o celular está desligado sem carga, não dá para olhar os pedidos de oração, mas só lembrando dos pedidos que já temos, tá bom? E aí o meu pedido sempre é aos irmãos, nas suas orações particulares, procurem lembrar dos motivos pelos quais a gente ora aqui, tá bom? Vamos nos unir nessa grande corrente de oração. E se você quiser deixar um pedido aí nos pedidos de oração, nos comentários do vídeo, deixe qualquer pedido de oração, seja por si mesmo ou por alguém da sua família ou amigo, pode mencionar para a gente estar orando aqui, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas muitíssimas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela vida, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção. Obrigado pelo conforto da nossa cama, pela noite de descanso, por acordar nesse novo dia, acordar com saúde. Obrigado por poder começar esse novo dia buscando a sua face em oração, intercedendo uns pelos outros, depois de alimentar o nosso espírito com a sua palavra. Ó Deus, ensina-nos a andar em seus caminhos e fazer a sua vontade, glorificar o Senhor com a nossa maneira de viver. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por cada um dos pedidos pelos quais meus irmãos têm pedido oração aqui nos comentários desses vídeos. Que a sua graça se manifeste sobre o seu povo. E aí nós oramos pelos nossos familiares, ou que estão desviados dos seus caminhos, ou que ainda não se converteram verdadeiramente a Cristo Jesus. Em nome de Jesus, toca nos seus corações, usa-nos com palavra de sabedoria, de amor, de autoridade para levar-lhes o evangelho de Jesus Cristo. Envia os seus obreiros, meu Pai, com a palavra poderosa, tocante, transformadora, para transformar as suas vidas. Ó Deus, clamo pelos familiares da irmã Raquel, clamo pela sua mãe idosa, que em qualquer lampejo de lucidez ela lembra-se de Cristo e abra seu coração para a luz.
Ó Deus, clamamos pelos casais pelos quais a irmã Raquel intercede, para que aqueles que são desviados se voltem para o Senhor e os que não são convertidos se convertam. E que os que são convertidos sejam instrumentos para testemunhar para os que não são, para que se venham a se arrepender. Entregamos na mão do Senhor os familiares da irmã Luzinete, pelos quais ela intercede para que se voltem para o Senhor. Intercedemos pelos filhos e nora da irmã Maria Luzimar, oramos pelos filhos e demais familiares da irmã Maria do Carmo. Clamamos pelos filhos da irmã Marlene, para que se voltem para o Senhor. Ó Deus, a irmã Silvia pede pelos seus familiares. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, pelos cada um dos nossos familiares. Todos os temos, aqueles que não estão seguindo a Cristo, e o nosso pedido principal é que eles sejam alcançados pela graça do Senhor e se rendam verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. E aí, Pai, intercedemos pelos enfermos. Clamamos, ó Deus, pela gravidez da Giovana, por aquele bebê que pelos exames tem alguma deformação que impossibilita a sua vida. O Senhor tem propósitos nisso, se revele nesta situação, Pai, com amor e graça. Ó Deus, conceda à irmã Luzinete a oportunidade de realizar a cirurgia nos olhos que ela precisa. Ó Deus, cuida do Paulo, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da Letícia no tratamento que faz, orienta os médicos. Cuida da irmã Valderice, da irmã Lídia nas suas necessidades de saúde. Opera a favor das suas servas. Clamamos pelo Agostinho, que está lutando contra um câncer. Pela irmã Aldair, que está operada da perna para que se recupere. Clamamos pela esposa do pastor Alzemar, manifesta a graça naquela vida. Clamamos pelo Paulo, que está naquela UTI, acorda o Senhor e dá-lhe uma nova oportunidade. E ali naquele leito, na sua consciência, ele lembra de Cristo e se renda ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, cuida da saúde da irmã Maria Luzimar, do seu esposo, irmão Raimundo Nonato. E assim de cada um que tem pedido pela saúde de si mesmo ou dos seus entes queridos, opera a favor do seu povo. Clamamos, ó Pai, pela irmã Nájila para que seja convocada para ocupar o posto para o qual passou naquele concurso. Abre uma nova porta de trabalho para o meu irmão Julião. Ó Deus, e assim colocamos cada uma das necessidades dos seus servos. Clamamos pela irmã Ana Luz. Ó Deus, pela Ana Beatriz, por cada um dos filhos da irmã Ana Luz para que se voltem para o Senhor. Clamamos pelo pastor Joel, pela Igreja Batista Tatiaia, por todas as igrejas que estão em processo de sucessão pastoral. Oramos pela saúde do pastor Joel e seus familiares. Ó Deus, oramos pela irmã Beatriz, lá da Igreja Batista do Itatiaia, pela sua família. Manifesta graça naquelas circunstâncias, meu Pai. Tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez seu povo e nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e glorificar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, assim terminamos a leitura de mais um capítulo da Bíblia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos vocês aqui. Um grande abraço a todos.